Olha, o torcedor do Corinthians tem todo o direito de estar confuso depois do que aconteceu contra o Fortaleza. Dorival decidiu poupar quase todo mundo, mas no fim das contas os titulares acabaram entrando e jogando mais de 50 minutos. Então qual foi o sentido dessa preservação? O que era para ser descanso virou correria, desgaste físico e uma frustração danada. Porque uma coisa é você entrar com o time titular, construir o placar e tirar os caras na hora certa. Outra é colocar eles depois do intervalo e exigir intensidade máxima para correr atrás de um resultado que ficou complicado desde o início. E a diferença é gigantesca, não só na estratégia, mas no impacto real para a sequência da temporada. O que dá para dizer é que naquele domingo o Corinthians entrou em campo para resolver tudo no segundo tempo. Só que o Fortaleza não é bobo mesmo estando na parte de baixo da tabela. O time cearense fez o que qualquer time ameaçado faria fora. De casa contra um gigante, marcou o gol cedo, se fechou lá atrás e cozinhou o jogo. O Corinthians tentou, é verdade, mas ficou refém da própria decisão de não começar com força máxima. É como se o time tivesse se colocado em desvantagem por escolha própria, e aí quando a cavalaria entrou já era tarde. Os espaços eram menores, o adversário estava completamente trancado e o tempo virou inimigo. Dorival, na coletiva, tentou justificar. Disse que é diferente jogar 45 minutos do que 70, como se essa conta fosse matemática exata e descolada da realidade do jogo. Só que não foram 45 minutos, foram 53. E não foram 53 minutos tranquilos, foram 53 minutos de pressão, de correria, de tensão, com os caras tendo que correr dobrado para buscar um empate. Isso cansa mais do que jogar desde o início e sair com o placar encaminhado. E olha que não se trata de um julgamento raso, porque a gente entende que o calendário é puxado, que os jogadores vêm de uma maratona de partidas, mas nesse caso, nem viagem teve. O jogo foi em São Paulo contra um time que não vinha apresentando um bom futebol. E pior, esse jogo aconteceu entre duas partidas também disputadas na capital paulista. Não teve deslocamento, não teve fuso, não teve altitude, não teve nada que justificasse uma escalação completamente alternativa. Ficou claro que o técnico confiou demais na rotação do elenco e pagou caro por isso, porque o Corinthians hoje vive uma situação muito particular. O time titular é bom, muito bom mesmo, com jogadores capazes de decidir jogos importantes de fazer frente a qualquer adversário do país. Só que o elenco reserva é um buraco enorme, a queda de rendimento é absurda. Enquanto os 11 principais brigam por vaga na Libertadores, os suplentes não conseguem sequer competir em alto nível contra equipes medianas, e isso ficou escancarado contra o Fortaleza. Não adianta tapar o sol com a peneira, a diferença entre titulares e reservas é gritante, principalmente nas laterais. O lado direito, por exemplo, virou terra de ninguém. Se o Mateuzinho não pode jogar, a solução é quase inexistente. Félix Torres, improvisado na posição, é um convite ao caos. E o que dizer da ideia de colocar todo o time reserva num jogo? Assim, parece que o Corinthians subestimou a dificuldade da partida. E pagar esse preço no Campeonato Brasileiro, onde cada ponto importa, é arriscado demais. Ainda mais quando você não tem mais Copa Sul-Americana, não tem Libertadores. Se cair na Copa do Brasil, vai sobrar só o Brasileirão. E o campeonato não perdoa. E aí o discurso do vamos preservar começa a perder sentido. Porque se o objetivo era poupar, então por que colocar todo mundo no segundo tempo? Se havia medo de lesão, porque não evitar, até mesmo o banco jogador lesionado não escolhe minuto para sair machucado. Correr atrás do placar exige mais do que manter a vantagem. E esses jogadores que entraram no segundo tempo não só correram mais como correram sob pressão, o desgaste mental também pesa. É difícil entender essa lógica. O Palmeiras, por exemplo, antes do clássico, entrou com força máxima contra o Grêmio, resolveu o jogo cedo e controlou o ritmo. É o tipo de decisão que facilita a vida. Você faz o gol, baixa a rotação e tira os principais jogadores no segundo tempo. Foi inteligente. Já o Corinthians fez o contrário, esperou a água bater no pescoço para colocar os principais nomes em campo e mesmo assim só arrancou o empate nos acréscimos. Muito esforço para pouco resultado. E aí a gente olha para o calendário e percebe que os jogadores estavam voltando de férias há pouquíssimo tempo. Nem dava para usar o argumento do cansaço extremo. Estavam treinando sem viagens longas com tempo para se preparar. Se tem um momento onde dava para confiar nos titulares por mais tempo, era esse. E no fim eles entraram do mesmo jeito. O que se economizou
Nada. Claro que o Dorival não é o único culpado disso tudo. Existe um problema maior à montagem do elenco. Ele pediu reforços, não vieram. Pediu opções confiáveis para a defesa, nada chegou. E aí você olha para o campo e vê um time remendado, jogando com peças improvisadas, enfrentando dificuldades para criar, para defender, para manter equilíbrio. O jogo contra o Fortaleza não foi só mais um empate, foi um alerta. Porque se repetir esse tipo de escolha em outras rodadas, o Corinthians vai seguir perdendo pontos preciosos dentro de casa. E essa conta pode chegar em breve, porque vamos combinar, a vantagem contra o Palmeiras é mínima. Um gol cedo do adversário e tudo volta à estaca zero. O Corinthians ainda tem totais condições de passar, mas o clássico será uma guerra. E se o time sentir o desgaste acumulado, as chances diminuem. A decisão de poupar nesse contexto pode ter sido uma aposta que cobra juros altos. O torcedor sente isso. Ele viu o time correr como nunca, mas não conseguiu vencer. Viu os principais jogadores se desgastarem e ainda não teve a certeza de que estarão inteiros na quarta-feira. E aí voltamos àquele dilema eterno do futebol brasileiro: poupar ou jogar para resolver logo. A resposta nunca é simples, mas nesse caso parece que erraram feio na dosagem. O Corinthians poderia ter vencido o Fortaleza com os titulares jogando 60 minutos. Poderia ter encaminhado a vitória controlada o segundo tempo e até poupado ali com a partida resolvida. Em vez disso, optou-se por um risco desnecessário que custou 2 pontos na tabela e o cansaço de todo mundo que entrou depois. Essa situação também joga luz sobre a diferença técnica entre os setores. Você olha para o ataque com Romero Tales, Magno e os meninos da base e percebe que apesar da entrega falta repertório, falta qualidade. O Carrillo até entrou e fez o gol, mas é muito pouco para quem quer disputar títulos. Angileri foi o único que se destacou ali, chegando bem no ataque, acertando bola na trave, mas isolado, sem apoio, acaba ficando sobrecarregado. E é essa a realidade do Corinthians hoje. Se os titulares não estiverem em campo, o desempenho despenca. Dorival tem méritos, é claro. Conseguiu organizar o time titular, deu padrão, fez o Corinthians competir nos jogos grandes, mas ele também tem insistido em escolhas questionáveis, especialmente quando tenta rodar o elenco de maneira radical. Não dá para mudar tudo de uma vez, e nesse momento da temporada não dá para desperdiçar mais pontos em casa. A torcida que empurrou o time até o final gritou: é quarta-feira, porque é ali que a temporada pode mudar. Uma classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil muda completamente o humor do ambiente. Dá moral, alivia a pressão. Mas uma eliminação, especialmente após abrir vantagem no primeiro jogo, pode ser o fim da linha para o treinador. É cruel, mas é assim que o futebol funciona. E se acontecer tudo o que aconteceu contra o Fortaleza, vai ser lembrado. A escalação, a demora para reagir à escolha de jogadores fora de posição, tudo vai pesar. E aí, não adianta falar de azar de circunstâncias do jogo, porque a sensação de que dava para ter feito diferente vai martelar na cabeça de todo mundo. O Corinthians está num ponto em que precisa de decisões assertivas. Não dá para errar. Na escalação não dá para improvisar em demasia, não dá para deixar pontos pelo caminho por causa de experiências mal calculadas. O time titular é bom sim, mas só ele não é suficiente. E enquanto o elenco não for reforçado, o técnico vai ter que ser ainda mais criterioso nas escolhas. O torcedor já entendeu isso. Agora só falta o comando técnico assimilar também. A segunda parte dessa análise precisa mergulhar mais fundo nas consequências do que aconteceu naquela partida contra o Fortaleza e no momento delicado que o Corinthians atravessa, porque o impacto não se limita a um resultado isolado ou a uma escalação contestável. Ele reverbera na confiança do time, na mentalidade do grupo e até no relacionamento com a torcida, que vive um misto de esperança e inquietação. Depois de tanto tempo sem conseguir repetir bons desempenhos consecutivos, o clube se vê num momento de virada, onde a pressão aumenta a cada jogo, mas o suporte das arquibancadas continua essencial para que o time encontre seu melhor futebol. É inevitável falar sobre a mentalidade do elenco. O Corinthians sempre foi conhecido por sua garra, pela capacidade de superar adversidades dentro de campo, de transformar jogos complicados em vitórias memoráveis. Porém, essa característica
precisa ser equilibrada com qualidade técnica, organização tática e principalmente com decisões acertadas do comando técnico. Quando o time entra em campo com dúvidas, sem uma proposta clara ou sem confiança plena no plano de jogo, isso se reflete nos movimentos dos jogadores, na intensidade da marcação e na velocidade das transições. Contra o Fortaleza, por exemplo, a insegurança foi visível. O time não conseguiu impor seu ritmo, no primeiro tempo ficou muito tempo preso no campo defensivo e só mostrou alguma reação depois das substituições. Essa demora em ajustar o jogo tem um custo alto em um campeonato tão equilibrado quanto o brasileiro. Outro ponto que merece destaque é a questão do elenco e a sua preparação física. Embora o calendário possa parecer favorável em certos momentos, o desgaste físico é um fator que não pode ser subestimado. A recuperação dos jogadores nem sempre é ideal e a falta de profundidade no elenco aumenta ainda mais essa dificuldade. Poupar os principais atletas deveria ser uma estratégia para preservar justamente essa condição física, mas quando essa ideia não é colocada em prática de forma eficiente, o efeito acaba sendo o contrário. Jogadores entram exaustos com risco maior de lesões e o rendimento coletivo cai bastante. A preparação física e o trabalho do departamento médico e da comissão técnica nesse sentido são fundamentais para que o Corinthians consiga manter o ritmo ao longo de toda a temporada, que tem jogos decisivos quase toda semana. O fator psicológico também tem seu peso nessa equação. Um elenco que oscila muito entre bons e maus jogos corre o risco de perder o foco e a motivação. A cobrança da torcida, a pressão da mídia e as expectativas internas criam um ambiente onde o erro pode custar caro, mas também onde o sucesso é celebrado com intensidade. No caso do Corinthians, a alternância entre resultados positivos e negativos faz com que o clima interno oscile demais. A confiança que é construída em uma vitória pode ser abalada rapidamente por um empate ou derrota em casa, como foi contra o Fortaleza. Essa instabilidade emocional reflete diretamente no desempenho dos jogadores, que precisam ter apoio para superar esses momentos e reencontrar a consistência necessária. A relação do time com a torcida é outro aspecto que merece reflexão. Corinthians tem uma das maiores torcidas do país, apaixonada e exigente, que costuma lotar os estádios e acompanhar o time mesmo nos momentos mais difíceis. Esse apoio incondicional é um trunfo valioso, mas também traz uma pressão imensa para jogadores e comissão técnica. A frustração após empates dentro de casa contra adversários teoricamente inferiores pode transformar essa paixão em cobrança intensa, que às vezes beira o desrespeito. É um equilíbrio delicado que o clube precisa administrar, porque a torcida é parte fundamental do sucesso, mas também pode ser um fator de desgaste se as expectativas não forem bem gerenciadas. Dentro do campo, a questão da adaptação tática é outro ponto que chama a atenção. O Corinthians de Dorival Júnior tem mostrado uma proposta mais sólida defensivamente, com linhas compactas e foco na transição rápida para o ataque. Entretanto, essa estrutura depende de jogadores que compreendam e executem bem suas funções, além de terem entrosamento suficiente para manter o sistema funcionando. Quando o time utiliza muitos jogadores reservas ou improvisados, essa dinâmica sofre bastante e os espaços começam a aparecer para o adversário explorar. Contra o Fortaleza ficou claro que o time perdeu sua organização inicial com as mudanças no intervalo, mesmo com os titulares entrando em campo. Isso mostra que, além da qualidade técnica, a coesão e o entrosamento são fundamentais para o sucesso do sistema. A falta de um meia que consiga criar e conduzir o time também pesa muito na construção do jogo ofensivo. O Corinthians tem dificuldade em encontrar um jogador que consiga carregar a bola com segurança, fazer passes decisivos e acionar os atacantes em condições de finalizar. Essa ausência força o time a apostar mais na bola direta, nos lançamentos longos e nas jogadas pelas laterais, que são mais previsíveis e fáceis de defender. É um problema que se arrasta há algum tempo e que a diretoria precisa resolver com urgência, seja trazendo um reforço de qualidade ou investindo na formação dos jovens talentos da base.
Sem essa peça fundamental, o Corinthians corre o risco de continuar limitado e pouco criativo mesmo com um elenco tecnicamente superior ao de muitos adversários. O setor defensivo, embora mais confiável nos últimos jogos, ainda apresenta fragilidades. Quando o time precisa se reorganizar rapidamente após perder a posse da bola, a pressão alta do adversário, especialmente times que sabem explorar contra-ataques, pode deixar a defesa exposta e a velocidade dos zagueiros é colocada à prova. Além disso, as laterais são pontos vulneráveis quando não há um equilíbrio entre marcação e apoio ofensivo. No confronto contra o Fortaleza, por exemplo, a marcação na lateral direita foi um problema constante com os atacantes adversários conseguindo chegar com perigo em diversas oportunidades. Isso reforça a necessidade de um elenco mais equilibrado e que permita opções confiáveis para o treinador montar o time de acordo com o adversário. Outro desafio que o Corinthians enfrenta é a pressão das competições simultâneas mesmo, com a eliminação recente da Sul-Americana. O calendário brasileiro é naturalmente apertado com jogos de meio de semana e finais de semana que exigem uma gestão cuidadosa dos recursos humanos e físicos. Essa complexidade obriga o treinador a fazer escolhas difíceis e a qualidade do elenco determina o quanto essas decisões podem ser flexíveis. Times que têm opções confiáveis conseguem rodar mais os jogadores e manter o time competitivo em todas as frentes. O Corinthians, infelizmente, ainda não atingiu esse nível e a sobrecarga sobre os titulares é evidente. O risco de lesões aumenta e a queda de rendimento torna-se um problema constante. Dentro desse cenário, a Copa do Brasil assume um papel estratégico importante. É uma competição de mata-mata, onde o Corinthians tem a chance de conquistar um título relevante e ao mesmo tempo garantir vaga na Libertadores. A expectativa da torcida e da diretoria é alta e o time precisa estar preparado para enfrentar jogos decisivos contra adversários de peso como o Palmeiras. O equilíbrio entre poupar jogadores e manter competitividade torna-se ainda mais delicado nesse momento, porque qualquer erro pode custar a eliminação e frustrar uma temporada que ainda tem muito potencial para ser positiva. A confiança conquistada em uma classificação pode ser o impulso necessário para o time engrenar de vez no Brasileirão. O desempenho individual dos jogadores também merece destaque. Alguns atletas têm se destacado com atuações consistentes, demonstrando comprometimento e qualidade técnica. Porém, a irregularidade de outros nomes, principalmente entre os jovens que ganham espaço, evidencia a necessidade de acompanhamento mais próximo e desenvolvimento constante. O Corinthians tem investido na base, mas a transição dos talentos da categoria de base para o time principal exige paciência e planejamento. Jogadores que chegam com qualidade, mas não recebem oportunidades estruturadas, acabam perdendo a confiança e não conseguem se firmar. Por isso, o trabalho de integração e formação é tão fundamental para o futuro do clube. Além disso, o aspecto motivacional é um ponto que não pode ser deixado de lado. O Corinthians sempre se destacou por sua identidade guerreira, pelo espírito de luta que contagia os torcedores e jogadores. Manter essa chama acesa em um momento onde o time enfrenta dificuldades é papel da comissão técnica, que deve trabalhar não apenas taticamente, mas também psicologicamente com o elenco. Jogos decisivos, pressão por resultados e a cobrança do dia a dia podem minar a confiança. E o treinador precisa ser um líder capaz de conduzir o grupo com firmeza, transmitindo segurança e confiança para que o time supere os obstáculos. Outro fator relevante é o planejamento da temporada como um todo. O Corinthians precisa pensar a longo prazo, sem abrir mão dos resultados imediatos, mas também evitando decisões precipitadas que possam comprometer o desenvolvimento do time. Investir em jogadores que possam agregar valor, trabalhar com a base, preparar o elenco para as demandas físicas e técnicas do futebol moderno são passos essenciais. A experiência mostra que clubes que conseguem equilibrar essas dimensões têm mais chances de sucesso consistente. No entanto, essa visão exige paciência da torcida e da diretoria, que precisam entender que resultados rápidos nem sempre são sustentáveis.
Ao analisar o contexto do Corinthians hoje, fica claro que o caminho é desafiador, mas não impossível. O clube tem estrutura, torcida, história e elenco qualificado para brigar em todas as competições. O que falta é encaixar as peças, acertar o trabalho de gestão de elenco, aprimorar o preparo físico e psicológico e tomar decisões táticas mais assertivas. A derrota de pontos contra o Fortaleza não é um desastre, mas um sinal de alerta que não pode ser ignorado. O futuro dependerá muito da capacidade do treinador e dos dirigentes de corrigir esses rumos, de criar um ambiente propício para o desenvolvimento do time e de manter a torcida unida e confiante. Por fim, é importante lembrar que o futebol é imprevisível e momentos difíceis fazem parte da trajetória de qualquer clube. O que diferencia os grandes times é a capacidade de se reerguer, de aprender com os erros e de construir uma base sólida para o sucesso. O Corinthians tem tudo para fazer isso, mas precisa de calma, planejamento e, principalmente, atitude. A próxima fase da temporada será decisiva para o futuro do clube e cada jogo será uma nova oportunidade para mostrar que o Corinthians pode voltar a ser protagonista, encantando seus torcedores e disputando títulos com determinação e qualidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A torcida corintiana amanheceu em alvoroço nesta semana após surgir um burburinho de que Marquinhos, zagueiro com passagem sólida pelo futebol europeu, estaria prestes a fechar com o timão. O que parecia apenas um boato de bastidores foi ganhando força ao longo dos últimos dias, impulsionado por movimentações discretas no Parque São Jorge e por declarações enigmáticas de dirigentes ligados ao clube. Marquinhos, cria do terrão e formado na base corintiana, poderia estar prestes a viver um retorno histórico ao clube que o revelou para o mundo. Aos 31 anos, com vasta experiência internacional, títulos de expressão e reconhecimento como um dos melhores defensores da última década, sua possível chegada está sendo tratada como um divisor de águas dentro do planejamento alvinegro. Fontes internas afirmam que houve sim uma reunião informal entre representantes do jogador e a diretoria, ainda sem um acordo formalizado, mas com claras intenções de ambas as partes em avançar nas tratativas. A possibilidade de ver Marquinhos comandando a zaga da Neoquímica Arena novamente tem empolgado torcedores e gerado expectativa sobre o impacto que sua liderança e qualidade técnica poderiam representar num momento decisivo da temporada. O rumor cresce e já provoca debates acalorados entre jornalistas esportivos e conselheiros do clube. O possível retorno de Marquinhos ao Corinthians não é apenas uma questão de nostalgia ou resgate de ídolos do passado, mas uma movimentação estratégica que poderia mudar completamente o rumo da equipe na temporada. Com o sistema defensivo do clube sendo frequentemente questionado por falhas recorrentes e falta de liderança, a vinda de um jogador com o peso e a bagagem de Marquinhos seria, sem dúvida, um upgrade de alto nível. Sua passagem por gigantes europeus como o Paris Saint-Germain e sua participação em Copas do Mundo com a seleção brasileira dão a ele uma autoridade natural dentro de campo que poucos atletas no atual elenco possuem. Além disso, a chegada de Marquinhos poderia atrair mais olhares internacionais para o clube, fortalecendo a imagem institucional do Corinthians. Ainda que nenhuma confirmação oficial tenha sido emitida, as redes sociais do atleta têm sido minuciosamente observadas por torcedores em busca de pistas, como curtidas suspeitas ou postagens enigmáticas. A especulação ganhou ainda mais força após uma possível visita do jogador à capital paulista, alimentando os indícios de que algo realmente está em andamento. O que se sabe até agora é que, mesmo em caráter embrionário, o interesse existe e está sendo tratado com cautela, mas com entusiasmo nos bastidores. Nos bastidores do clube, há quem diga que a diretoria está disposta a abrir exceções no orçamento para viabilizar o retorno de Marquinhos. Apesar da conhecida política de contenção de gastos adotada nos últimos anos, principalmente em função das dívidas acumuladas, uma eventual negociação com o zagueiro seria vista como um investimento de retorno quase certo.
O impacto de Marquinhos não se limitaria ao desempenho técnico. Ele também poderia funcionar como um mentor para os jovens defensores que tentam se firmar no elenco principal, como Caetano e Murilo. Fontes próximas ao departamento de futebol revelam que o presidente do clube já teria autorizado conversas mais diretas com os empresários do jogador, com a intenção de apresentar um projeto esportivo atraente e um contrato que equilibre ambição e responsabilidade fiscal. O fator emocional, claro, também pesa. Marquinhos nunca escondeu seu carinho pelo Corinthians e já afirmou em entrevistas passadas que sonha em encerrar a carreira onde tudo começou. Tal declaração, agora resgatada por torcedores, reacende ainda mais a esperança de que o reencontro esteja realmente próximo. A negociação, embora cercada de sigilo, já causa frisson na Fiel, que vê nessa possibilidade um novo capítulo glorioso sendo escrito. A expectativa que se cria em torno do nome de Marquinhos também expõe um desejo antigo do Corinthians: resgatar a identidade e a força que sempre fizeram do clube uma referência na formação de zagueiros. Historicamente, o Timão sempre foi conhecido por formar defensores de elite, e a volta de Marquinhos representaria uma espécie de consagração desse legado. Além disso, a iminente chegada de um jogador com esse calibre poderia desencadear outros movimentos no mercado, já que nomes de peso tendem a atrair reforços de nível similar. O vestiário, segundo apurações, já comenta nos bastidores sobre a chance de ter Marquinhos no elenco. E a recepção entre os atletas seria a melhor possível. Técnico, versátil e experiente, ele poderia ser o pilar de uma nova era defensiva do clube, dando segurança para um time que ainda busca equilíbrio tático. A torcida, como sempre, faz sua parte. Já surgiram campanhas em redes sociais pedindo o retorno do ídolo, enquanto camisas com seu nome voltaram a circular nas arquibancadas, mesmo sem qualquer anúncio oficial. Se tudo se confirmar, não será apenas um reforço. Será um reencontro entre clube e ídolo, entre passado promissor e futuro esperançoso. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, mas os sinais são claros de que algo pode, de fato, estar por vir. A volta de Marquinhos ao Corinthians, caso se concretize, será um marco não apenas técnico, mas simbólico. Representaria o fortalecimento de um projeto esportivo que busca unir experiência com tradição, algo que o clube tem procurado nos últimos anos sem muito êxito. Ainda há obstáculos como a questão salarial, a multa rescisória com o clube atual e a concorrência de outros mercados. Mas fontes ligadas ao jogador indicam que o desejo pessoal dele de vestir novamente a camisa alvinegra pode ser decisivo. A imprensa francesa, inclusive, já cogita a saída do atleta. E o nome do Corinthians é um dos que mais aparece como destino provável. Nos corredores do CT Joaquim Grava, a cautela impera, mas a movimentação é real. O presidente evita declarações. O técnico desconversa, mas ninguém nega que Marquinhos é um nome que empolga. Por enquanto, o burburinho cresce, as especulações aumentam e a torcida sonha com um dia histórico que poderá ser lembrado por décadas. Se depender do clamor popular, Marquinhos já é novamente do Timão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.